Há alguma proteção para os meus dados pessoais? Vamos ver? Eu já falei aqui neste canal sobre o que são dados pessoais identificados e identificáveis, quais os tipos de dados, né, que são produzidos no dia a dia a partir da nossa interação com outros atores sociais. Na nossa sociedade, a circulação de dados, ela possibilita uma enormidade de ações, de trabalhos, né, de prestações de serviço e de outras questões que são baseadas nesse insumo, né, que são dados pessoais. A questão é que quando a gente vive em sociedade, a gente precisa ter algum tipo de regulação, né? Quer dizer, eu tenho liberdade de gerar dados e eu tenho liberdade de trabalhar em cima de dados, desde que eu respeite o limite do outro, né? E quais são esses limites, né? Quando a gente fala de dados pessoais, o principal desses limites é a privacidade, né? Quer dizer, é garantir que o uso deste dado, ele não vai ferir a honra, a imagem, ele não vai prejudicar financeiramente outro, né? Ele não vai ser desviado. Então, por isso que a gente tem no Brasil uma legislação, né? Que é a Lei 13.709, que foi sancionada em agosto de 2018. Ela se chama de Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Essa lei, ela vem para garantir direitos fundamentais, né? Quais são esses direitos fundamentais? Eles têm relação com as nossas liberdades, né? Então, a liberdade de que a gente possa se expressar, de que a gente possa comunicar, de que a gente possa expressar as nossas opiniões, né? Mas que a gente possa também garantir a nossa privacidade, né? O respeito à nossa honra, né? O respeito ao uso dos nossos dados dentro dos limites. Então, essa é uma lei que ela regula o tratamento dos dados. Então, eu tenho liberdade de compartilhar os meus dados, o Estado e as empresas têm liberdade para usar esses dados, para tratar esses dados, né? Desde que se observe algumas normas, né? Alguns preceitos. Então, para a gente compreender, assim, um pouco do que essa regulação nos traz, eu proponho que a gente olhe para o que é o tratamento dos dados, quais os princípios previstos nesse tratamento e quais os benefícios que essa lei traz para a nossa sociedade. Então, quando a gente fala de tratamento de dados pessoais, a gente está falando de cadastro de dados, extração desses dados, análise desses dados, transformação desses dados em algum outro conjunto de informações, em geração de conhecimento, né, em análises para uma tomada de decisão embasada em dados, né, em informações e outros recursos que envolvem a utilização, muitas vezes, de softwares ou outras formas para dar conhecimento a essas informações geradas, certo? Então, esse tratamento é regido pela Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Só que esse tratamento, ele precisa seguir alguns princípios, né? Bom, a norma, a legislação traz assim uma lista gigante. Eu destaco aqui alguns dos que eu considero
os princípios que são essenciais, né? O primeiro deles é o consentimento. Eu tenho de consentir o tratamento dos meus dados por terceiros. Então, esse é um primeiro passo. É eu voluntariamente, né, consentir que esses meus dados estejam nas mãos de terceiros. Segunda questão que precisa ser observada é a finalidade, né? Para que esse dado está sendo usado? Ai, adoro a finalidade, né? Porque ela garante que aquilo que eu consenti, né, é o que vai ser feito com os meus dados. Então, ele precisa seguir uma finalidade clara e consensual. Esse é um princípio que precisa ser observado. Para atingir essa finalidade, quais são os dados necessários? E aí vem um outro princípio, que é o da minimalização. É o mínimo de dados necessário, né? Então, o que precisa para realizar essa operação? Precisa do nome? Precisa do endereço? Precisa do telefone? Beleza? Essa informação já é suficiente, né? Muitas vezes, uma operação que só precisa dos contatos, o cadastro requer uma série de outras questões, inclusive comportamentais, né? Que não dizem respeito à finalidade, né? Então, tem que observar esse princípio. Um outro princípio que é também essencial, na minha opinião, é a segurança. Então, no momento que eu cedo os meus dados para terceiros, os meus dados pessoais, eu tenho de ter uma garantia, né, de que esses dados não vão vazar, né, não vão ser transferidos para terceiros, não vão ser transferidos para bases, sei lá internacionais, né? Então, eu preciso ter uma garantia de segurança dessa informação, né? De que essa informação ela vai circular somente em ambientes seguros para cumprir a sua finalidade. Um outro princípio, já para a gente encerrar, é uma transparência, né? Quer dizer, é que realmente a gente, como titular dos dados, a gente possa conhecer o que está sendo feito com este dado, né? Então, o que o operador do dado está elaborando a partir disso, né? E, inclusive, a norma, ela prevê que eu possa solicitar ao operador desses dados o acesso aos meus dados, onde quer que eles estejam, e que eu possa pedir a retirada dos meus dados de uma base que eu entendo, mesmo que eu tenha concedido, né, em algum momento, que eu entendo que eu não queira mais estar, né? Então, esses são princípios importantes, que eu considero essenciais, mas a própria norma traz ali outros princípios que a gente pode também comentar mais pra frente, tá? Mas aí, quais são as vantagens, né, de a gente ter essa norma de proteção de dados pessoais? Tem pelo menos duas vantagens que são bem interessantes. A primeira delas é uma proteção legal. Então, se a gente percebe alguma infração em relação a esses princípios, né, ou um tratamento equivocado de dados, né, a gente tem ali uma previsão legal para fazer valer os nossos direitos, né? Então, tu pode entrar com recurso, né? Tu pode reclamar, te colocar, né, ativamente para que esse desvio seja corrigido. De outra sorte, as próprias empresas também, né, acabam tendo um instrumento com o qual elas podem trabalhar e argumentar quando elas são acionadas judicialmente. Então, acaba sendo também uma guia legal, né, para que as empresas, o Estado, né, ou mesmo uma pessoa física que faça uso de dados pessoais de outros, possam se guiar, né, e seguir
essas normativas, né? E a segunda vantagem que eu enxergo é a possibilidade de trazer inovação a partir do uso de dados, né? Então, desenvolvimento de novas soluções sociais para problemas sociais, porque no momento em que tem um instrumento que regula esse tratamento, mais iniciativas podem ser tomadas, né? Porque tem um pouco mais de um ambiente um pouco mais seguro, um ambiente que estimula mais que esses dados sejam coletados, que eles sejam tratados e que eles sejam transformados, né? E que possam nos proporcionar novos produtos, novas aplicações, novos serviços, né? Ou soluções para velhos problemas sociais que nós enfrentamos nas nossas sociedades. Então, sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados, é isso. Se você ficou com dúvida, posta aqui nos comentários. Se gostou, dá um like. E se você ainda não segue o canal Seus Dados, te inscreve. E é isso. Tchau!